A manchete é estarrecedora, a gente tem números muito parecidos com o pior país do mundo, ou um dos piores do mundo, que são os Estados Unidos, né? Nisso, 4 a cada 10 pessoas serão obesas em 2035. Doutor André, tudo bem? Bom dia, obrigado por nos atender. Como estamos? Bom dia, né? Obrigada pelo convite. Infelizmente, né, esses números não são nada animadores. A gente tem visto a obesidade crescer no mundo, né? E no Brasil isso não é diferente. A gente tem tido cada vez mais crescimento. E até nós que estamos trabalhando nessa área, a gente ficou assustado com essa previsão aí para 2035. Eu fiquei com a primeira dúvida que eu tenho, doutor André, é o seguinte: a gente vê, claro, que pode ser uma sensação de bolha, né? Mas a gente vê crescendo cada vez mais um ativismo por uma vida saudável, né? Por, inclusive, marcas apostando em alimentos naturais, enfim. Então, ao menos na classe média, se percebe um movimento de preocupação muito grande em relação a isso, a alimentação e a uma vida saudável. Mas me parece um contrassenso que, ao mesmo tempo, as pessoas estejam engordando mais. Qual é a avaliação da senhora? O que está ocorrendo? A obesidade, na verdade, ela é uma doença crônica, né? Uma das causas a gente sabe que tem, sim, o fator nutricional, que é importante. Então, o consumo aí de ultraprocessados, por exemplo, né? Que são alimentos industrializados, que tem muito açúcar, muito sódio, muita gordura, que não tem quase fibra, né? Eles são produzidos totalmente artificialmente, eles estão ligados, né, aumento da obesidade. A gente tem o sedentarismo, né? Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, nós somos o país mais sedentário aí da América Latina. A gente tem a questão genética, familiar, né? Tem várias causas. Então, tudo isso vai se somando e a gente vê esse índice, né, aumentando, mas, infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito e desconhecimento do que é obesidade e que a obesidade é uma doença. E eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso. Então, apesar de ter esse movimento crescente pela saúde, por um estilo de vida mais saudável, é como se a gente meio que escondesse, né, que a gente está com problema de obesidade. Então, a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, até, né, agradeço aí que o papel de vocês é fundamental para a gente esclarecer essas coisas. Tem algumas pautas que elas avançam para outras áreas também, né? A gente tem, junto com a obesidade, uma outra discussão em cima disso aí, que é a gordofobia, né? Eu queria que a senhora misturasse esses dois assuntos e chegasse no que é o correto, enfim. Como é que se misturam esses dois assuntos, por favor? Isso é muito interessante. A gente vê, né, que até a Segunda Guerra Mundial você não tinha uma preocupação com o corpo magro, né? A partir da Segunda Guerra Mundial começa a se colocar como a magreza como um padrão de beleza, né? E aí começa a ter relatos de preconceito contra as pessoas que têm obesidade, que estão fora desse padrão. Esse preconceito acaba sendo tão forte mesmo entre profissionais de saúde, até porque falta o ensino de obesidade nas faculdades ligadas à área da saúde, infelizmente. Então, as pessoas saem com conceitos errados de que a obesidade é uma questão de falta de força de vontade, que a pessoa de indisciplina, na verdade, é uma doença. E a gente tem visto, sim, crescer esse preconceito contra a obesidade, né, contra as pessoas que têm essa doença. Isso leva a uma série de problemas, né? Essas pessoas são menos aceitas em empregos, elas acabam tendo problemas com os relacionamentos, acabam entrando em relacionamentos abusivos. A gente vê uma recusa até das empresas, né, em falarem disso, dos políticos associarem o nome deles à obesidade, porque também é mal vista, né? A pessoa com obesidade é mal vista. Então, isso vai gerando aí um ciclo muito ruim de desconhecimento e de aumento de preconceito. E o preconceito está ligado à falta de conhecimento também, né? A própria Organização Mundial da Saúde diz, né, doutora, que a obesidade é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. E existe um preconceito, um estigma das pessoas que acham que uma pessoa obesa é uma pessoa desleixada. E isso não é verdade, né, doutora? Não, isso não é verdade. Por exemplo, né, quando a gente traça um paralelo com pressão alta e diabetes, que são também doenças crônicas, ninguém acha que a pessoa tem a pressão alta ou tem diabetes porque ela quer. Exato. Né, ou porque ela não se cuida. Então, assim, mas na obesidade, apesar de ser uma doença crônica, tanto quanto diabetes e pressão alta, as pessoas acham isso. Não, é uma falta de cuidado, é muito fácil tratar, né? A questão é só de fechar a boca e fazer exercício.
E não é isso, né? Se fosse fácil, a gente não estaria vendo a obesidade aumentar no mundo inteiro, né? Então, realmente é uma doença de difícil tratamento. Mas eu acho que é legal explicar um pouquinho mais isso. Como é que é essa doença, doutor André, por favor? Como é que ela se manifesta? É uma doença emocional? Explica um pouquinho para as pessoas entenderem o que é a doença obesidade. Fala, Mari. E pegando nesse ponto, e as dificuldades que os pacientes enfrentam? Quais são as dificuldades na prática que a senhora vê? Então, a obesidade, né, falando da doença, né? Então, a obesidade é uma doença crônica. O que isso significa? Que ela não tem cura, ela tem controle, né? Tanto quanto pressão alta, diabetes e outras doenças crônicas é que a gente vê. Ela é caracterizada pelo aumento da gordura corporal. Então, essas pessoas têm, né, uma gordura corporal mais elevada e elas têm mecanismos que fazem com que elas retenham mais gordura e tenham dificuldade de perder essa gordura. Então, por exemplo, quem tem obesidade tem mais fome, tem menos saciedade, tem menos resposta ao exercício, isso já é comprovado. A gente sabe que tem várias causas, né? Tem até um site muito interessante que fala de 82 causas de obesidade. Então, tem vírus que pode levar à obesidade, medicamentos, né? Além disso que a gente já falou, né? E muitas outras coisas. Isso comprovado cientificamente. Então, tudo isso vai levar com que a pessoa acumule cada vez mais gordura e tenha dificuldade de perder. Então, acho que essa é a grande dificuldade que os pacientes têm no tratamento, né? Porque você acredita que, né, você vai fazer... Primeiro que você não sabe que é uma doença crônica, então você acha que é uma questão de perder peso e você está curado. Então, a gente vê as pessoas que fazem o acompanhamento, o tratamento, e aí quando chegam no peso desejado, param tudo e aí voltam a engordar. Mas elas voltam a engordar porque elas param o tratamento. Sim, sim. Fora isso, né, a gente não tem medicação para tratar a obesidade no sistema público. A gente não tem nenhuma medicação de obesidade liberada no sistema público. Então, essas pessoas que não têm, por exemplo, um plano de saúde, elas acabam procurando o sistema público, acabam fazendo um tratamento só baseado em mudanças, muitas vezes, de estilo de vida. Isso quando você tem, por exemplo, um nutricionista, um educador físico no sistema público, que também não é comum. E fora isso, a gente deve sim fazer o acompanhamento psicológico, porque muita coisa, tipo ansiedade, pode contribuir, compulsão, né? Então, é importante ter esse acompanhamento. Doutora, tem alguma classe social que a obesidade pulula mais? Há um equilíbrio numa regra de 3? Que a gente sabe, claro, que a maior parte da sociedade tem pessoas mais pobres do que ricas. Enfim, a obesidade bate em todas de maneira igual? Não no número absoluto, eu digo no... Percentualmente. Né, percentualmente. Sim, né? Antigamente a gente tinha um predomínio na classe social, né, menos favorecida economicamente, né, as pessoas mais pobres, mas hoje não, a obesidade ela é muito democrática, ela pega todas as classes sociais. O que a gente vê de diferença é que geralmente as classes mais pobres, a gente vê mais mulheres com obesidade, e nas classes mais ricas, né, economicamente mais altas, a gente vê mais homens com obesidade. Por quê? Então, por que, doutor André? Isso é cultural, né? Nas classes mais economicamente mais elevadas, a mulher, ela não se aceita uma mulher com obesidade. Então, com o recurso que você tem, você faz de tudo, né, para perder peso. Então, a mulher acaba sendo muito mais pressionada nessas classes, né? E na classe mais pobre, geralmente os trabalhos masculinos são trabalhos que você tem que ter uma atividade física muito intensa. São braçais. Então você acaba braçais, então você gasta, né, mais. E a mulher acaba ficando muito mais, às vezes, em casa, né? Cuidando da casa de um modo geral, então ela faz menos atividade. Você tem também culturalmente, né, uma alimentação que não é tão saudável, porque tem essa crença de que a alimentação saudável... Na verdade, falta só conhecimento de ter mais estratégias para ter uma alimentação saudável mesmo sem dinheiro. Né? Então, você vê essas diferenças em classes sociais, mas a obesidade pega todas as classes sociais. Doutora, tem agora uma nova leva de medicamentos que até nasceram não para a obesidade, mas que estão sendo usados, né? E que virou uma febre aqui, né? O mais famoso é o Ozempic, né? Ozempic, o nome dado, né, pela farmacêutica é Ozempic, eu não sei exatamente o nome científico dele, que eu sei que tem outras marcas, né, que diminui a saciedade, né? Ou seja, ele trabalha o cérebro para a pessoa comer
e quando ela come, ela se sacia mais rápido. Isso faz com que a Na pessoa... verdade, ele aumenta a saciedade, né? Ele Então, aumenta a pessoa saciedade? come menos, Ah, tá. ela aumenta a saciedade. E- Você come um pouquinho e você já fica saciado. Já bastou, exatamente. Isso. Bom, A gente tem, né, essas medicações. Então, o que acontece? A gente começou com o liraglutida, né, que era um análogo aí do GLP-1, que é uma substância que deixa você mais saciado e também interfere aí na ação da insulina. Então, você acaba tendo um gasto maior de gordura visceral, que é aquela gordura interna, né? Então, ele mexe nesse metabolismo. Depois, a gente teve uma evolução para o semaglutida, que é o Ozempic, né? O Ozempic no Brasil não está liberado para obesidade, né? Ele está liberado para o diabetes. Mas a gente teve um semaglutida liberado agora no início do ano para diabetes, para obesidade, mas ele ainda não está sendo comercializado. Então, são medicações que funcionam muito bem, tem uma perda de peso muito boa, principalmente uma perda de gordura visceral, que é essa gordura interna, que é quando a pessoa tem aquela barriga bem proeminente, né, bem mais endurecida, tudo bem redondinha. Então, a gente sabe que tem mais gordura visceral do que gordura embaixo da pele, e é uma gordura que para a saúde é muito ruim. Então, eles funcionam muito bem. O grande problema que a gente tem com essa medicação, não só no Brasil, tá? Isso é uma questão mundial, é o acesso, porque ela é cara, né? Elas são caras. Exatamente. Mais de 800 então, reais, elas não né? elas não são acessíveis. Mesmo essa nova aí, a gente não tem ideia de quanto vai ser cobrado por ela, né? Ela não está sendo comercializada ainda. Doutora Então, Andréa, assim, a senhora mencionou... acaba sendo injusto, né? Pois Você é. não tem o dinheiro, Claro. você não consegue comprar. Claro. Não, a senhora mencionou o Ozempic como ainda não é liberado no Brasil ele ser usado para tratar a obesidade, Nos Estados Unidos, né? sim. Nos Estados Unidos, sim. Mas muitos médicos Assim, as pessoas usam. usam Sim. off-label, né? Que chama, né? Que é fora da bula. A gente chama off-label, que é fora da bula. E a senhora porque acha pela ok? bula... Tudo bem? Então, na verdade, a gente tem as pesquisas com a semaglutida, que é o Ozempic, para a obesidade. Ela não é liberada no Brasil, mas a gente já tem os estudos para isso, né? Então, como você tem poucas medicações para obesidade e já está comprovadamente, né, pela ciência que funciona, então sim, as pessoas usam off-label, né? Ela é a famosa canetinha, pra quem não tá ligando, né? Tem uma febre da canetinha. É uma injeção? É uma injeção. É uma espécie de injeção mais moderna, assim, uma agulhinha bem fininha. Mas enfim. a minha dúvida é se não tem problema usar esses medicamentos não para obesidade, doutor André, mas para sobrepeso, que é isso que tem se visto muito, né? Na verdade, o que acontece, né? Essas medicações, elas não exigem receita médica, né? Então, é da legislação brasileira. Então, as pessoas têm comprado, assim, eu queria perder 2 quilos e vou comprar para perder os 2 quilos. E muitas vezes elas não sabem de efeitos colaterais, elas não sabem se tem indicação para elas, né? Porque a gente tem contraindicações para qualquer medicação, né? Então, por exemplo, para pessoas que têm muito refluxo, né, que é aquela sensação de que a comida fica subindo o tempo inteiro, o semaglutida pode não ser indicado, que pode piorar esses sintomas. Tem toda uma progressão da dose, que às vezes as pessoas também não sabem. Então, sim, tem um uso indiscriminado para quem não tem indicação. Então tem que procurar um médico, obviamente, né, cuidado. Sim, procurar um médico, uma médica para ter esse caminho, enfim. Se achar que isso, né, pode ser um caminho. Mariana. Não, eu queria perguntar, doutora, sobre as nossas crianças e adolescentes, né, que é um problema, tem muitas crianças e adolescentes já obesos no Brasil, e eu quero saber o quanto essa mudança comportamental de mais jogos de videogame, séries na Netflix, vídeos no YouTube, enfim, o quanto isso tem impactado nesse problema, porque de forma leiga, eu tenho a impressão de que, e escuto muito, que as crianças estão ficando muito mais na frente das telas do que se exercitando ou praticando brincadeiras que queimam calorias. O que a senhora pode dizer a respeito disso? Olha, eu acho que isso faz parte da sociedade contemporânea, né? Não só as crianças, como nós também. A gente, na nossa atividade Com diária, certeza. a nossa é muito sedentária, né? Você não precisa andar para nada, praticamente, né? Você consegue acessar tudo do celular, tudo do computador. A gente tem elevador em todos os lugares, os carros automáticos, né? Cada vez mais você tem transporte coletivo em todos os lugares, então você não precisa andar tanto. Então, isso é uma característica mundial, não só das crianças, como dos adultos. Então, por isso, o que é importante? E fora também o consumo, né? Quando você está na frente das telas, de um modo geral, tá? Qualquer uma delas,
você procura alimentos que sejam muito mais fáceis de mastigar para você não perder a atenção da tela. Então, com isso, tem duas consequências. Primeiro, que são alimentos geralmente sem fibra, né? Porque é fácil de mastigar, você engole, você não precisa nem olhar para ele. E o fato de você não olhar para o alimento também diminui a saciedade. Então, a tendência é você comer mais. Então, não é raro você estar, por exemplo, na frente do computador, comendo algum pacote, quando você, de repente, ele acaba, você nem percebe, né? Porque você não está olhando, você acaba comendo tudo. Você fala, nossa, eu nem ia comer tudo e acabou. Então, isso acontece com as crianças e com os adultos, né? Você procurar comidas com menos fibra, mais fáceis de comer, mais rápido, que você não precisa nem mastigar muito, então isso também é um problema, geralmente são comidas não saudáveis, você acaba fazendo pouca atividade física diária, então a gente precisa estimular a prática esportiva nas crianças. E eu sempre falo que o espelho das crianças são os adultos. Então não adianta eu falar para eles fazerem atividade física ou comerem coisas saudáveis se eu não faço isso. Entendi. Então é muito importante fazer. Doutora, só porque surgiu uma dúvida aqui, que a Agência Nacional, a Anvisa aprovou um medicamento injetável para tratar a obesidade. Isso, no início do ano. O princípio ativo é o mesmo do Ozempic, e não é o Ozempic? Eu não entendi. Não é o Ozempic, porque o Ozempic ele vai até a dosagem de 1 miligrama, né? Esse outro medicamento, ele vai até 2,4. Entendi. É uma dosagem diferente. Então, assim, apesar de ser a mesma substância, a Anvisa autorizou esse novo medicamento para obesidade, vai estar na bula para obesidade, e o Ozempic está para o diabetes. A gente já tinha essa experiência com o liraglutide também. A gente tem a mesma substância, a gente tem um medicamento liberado para diabetes e outro para obesidade. Tá? Só para então finalizar, tem essa peculiaridade. A senhora falou ali das crianças obesas. A gente tem um problema, uma contradição que no Brasil hoje é um problema triste que voltou à nossa população, que é a fome, né? Então, aquilo que se falava sobre pessoas acima do peso ou obesas, justamente por estarem desnutridos, isso faz algum sentido hoje, doutora Andréia? Olha, então, isso foi muito discutido. Eu acho que a fome é uma outra questão, né? Então, a pessoa que não tem comida, ela acaba perdendo peso porque ela não tem ingestão calórica nenhuma, né? Mas apesar de ser um grande problema, se você pegar as pesquisas mundiais, hoje a gente tem mais obesidade no mundo do que pessoas desnutridas, né? De tão grave que é a questão. Mas não que passar fome não seja importante, né? Eu acho que as duas condições são inaceitáveis, né? A gente ter esse aumento da obesidade e a gente ter o aumento aí de desnutrição porque as pessoas não têm o que comer. Então, acho que são duas questões nutricionais muito importantes. Só para deixar claro, aumentou o número de obesidade entre crianças e adolescentes. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. A gente tem visto esse número crescendo ao longo aí dos anos, né? A gente só vê esse número crescendo, não só nos adultos, como nos idosos e também como nas crianças e nos adolescentes. E o problema das crianças e adolescentes é que quando você já tem obesidade na infância, a chance de você ser um adulto com obesidade é muito maior. Então, assim, é um problema que a gente vai ver com certeza um reflexo no futuro, né? Perfeito. Doutora André, a gente vai precisar da senhora mais vezes aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, seu tempo, sua paciência com a gente. Volte sempre. Não, muito obrigada, né? Eu tenho um carinho muito grande aí pelo Rio Grande do Sul, porque a minha família, por parte de pai, é toda daí. Tá? Eu gosto bastante do estado. Um grande beijo. Obrigado. Doutora Andréia Pereira, médica nutróloga do Hospital Israelita Albert Einstein, cofundadora e ex-presidente da ONG Obesidade Brasil. É um assunto sério. 4 a cada 10 pessoas serão obesas em 2035 e isso causa é uma das causas de morte, uma das causas, assim, top 5 de mortes no mundo, a obesidade, né? A gente viu isso, aliás, durante a pandemia. Muito. Um grupo dos mais afetados era o grupo das pessoas obesas, enfim, né? E o estigma ainda é muito grande. São duas coisas caminhando ao mesmo tempo.